Olá, pessoal. No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco sobre funções vetoriais e algumas aplicações imediatas dessas funções, que são justamente as funções que nos dão uma posição de uma partícula num espaço. Então, tendo R de t, RT, uma função vetorial que nos dá essa posição, o exercício pede que a gente encontre o instante ou os instantes nos intervalos dados em que os vetores velocidade e aceleração são ortogonais, ok? Então, vamos começar com o exercício 19. No caso do exercício 19, o que nós temos? Vejam bem, R de t é essa função que está aqui, e eu preciso encontrar os momentos onde os vetores velocidade e aceleração são ortogonais. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é calcular o vetor velocidade nesse caso. A gente sabe que o vetor velocidade é a derivada em relação a t do vetor que nos dá a posição no espaço. Então, como é que fica essa derivada? Como eu estou falando de uma função vetorial, eu vou derivar cada componente dessa função. Então, aqui nós vamos ter a derivada em relação a t de t menos seno de t na direção i, mais a derivada em relação a t desse aqui, ó, 1 menos cosseno de t na direção j. Bom, e como é que vai ficar isso então? Derivada desse pedaço, derivada de t em relação a t é 1, a derivada de seno é cosseno. Então, 1 menos cosseno de t na direção i. Mais, agora a derivada de 1 é 0, a derivada de cosseno é menos seno, com esse menos que está aqui, fica mais. Então, aqui fica seno de t na direção j. Então, a gente pode concluir que o vetor velocidade é esse aqui. Bom, e agora, como é que fica o vetor aceleração? A gente também sabe que o vetor aceleração é a derivada do vetor velocidade. Então, novamente, nós vamos derivar agora esse outro vetor também em relação a t, portanto, vamos derivar cada uma das componentes. Então, a gente vai ter aqui ó, a derivada em relação a t de 1 menos cosseno de t na direção i, mais a derivada em relação a t de seno de t na direção j. Bom, e aí então, como é que fica? Derivada de 1 é 0, derivada de cosseno é menos seno, com esse menos que está aqui, fica seno. Seno de t na direção i, vamos ver aqui, ó, mais a derivada de seno é cosseno, então mais cosseno de t na direção j. Então, de novo, já dá para concluir direto aqui que o vetor aceleração é esse vetor aqui. Bom, agora o que acontece? O exercício pede para que a gente encontre os pontos dentro deste intervalo onde os vetores velocidade e aceleração são ortogonais. Quando é que um vetor u é ortogonal a um vetor v? Isso acontece quando o produto escalar deles dá zero, né? Então, sabendo disso, a gente vai usar esta informação para os vetores v de t e a de t. Então, vamos pegar aqui, ó, v de t escalar a de t e vamos ver quanto que dá essa conta. V de t, nós temos 1 menos cosseno de t na direção i e seno de t na direção j. Escalar o vetor aceleração. Seno de t na direção i e cosseno de t na direção j. Bom, quanto é que vai dar esse produto escalar? Lembrando que, para calcular produto escalar, a gente faz o produto
de cada uma das componentes e depois soma, né? Então, a gente vai fazer o produto dessas componentes aqui e depois somar. Vamos lá, ó. 1 menos cosseno, 1 menos cosseno de t, vezes seno de t, mais seno de t, vezes cosseno de t. Aqui agora eu vou fazer a distributiva, né? Então vai ficar seno de t vezes 1 dá seno de t. Seno de t vezes menos cosseno de t vai dar menos seno de t cosseno de t, mais seno de t cosseno de t. Esse e esse se cancelam. O que sobra, então, é seno de t. Então, esse é o resultado do produto escalar de v de t com a de t. Então, vejam, v de t escalar a de t é igual a seno de t, e eu quero que isso aqui seja zero. Isso aqui a gente está impondo justamente porque eu quero que v de t seja ortogonal ao a de t. Agora, quando é que o seno de t é zero? Se eu olhar para esse intervalo aqui, né, intervalo de p entre 0 e 2π, isso aqui vai ser zero quando t for igual a 0, π e 2π. Certo? Então, esses são os valores que eu obtenho para que os vetores velocidade e aceleração sejam ortogonais. Exercício 19. Agora vamos dar uma olhada como é que fica no exercício 20. Muito bem. Agora no exercício 20, o que que nós temos? A gente precisa também calcular o vetor velocidade e o vetor aceleração, só que agora para essa outra função aqui, que tem 3 coordenadas. Vamos lá. O v de t, de novo, vai ser a derivada em relação a t do r de t. Então, nesse caso, a gente tem a derivada em relação a t de seno de t na direção i, mais a derivada em relação a t de t na direção j, mais a derivada em relação a t de cosseno de t na direção k. Quanto vai dar isso? Derivada de seno é cosseno. Então, aqui eu tenho cosseno de t na direção i, mais derivada de t em relação a t é 1. Então, aqui vai ficar 1j, mais... Antes de eu colocar esse mais aqui, ó, vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Derivada de cosseno é menos seno. Então, aqui vai ficar menos seno de t na direção k. Então, esse aqui é o nosso vetor velocidade, ok? A partir do vetor velocidade, a gente encontra o vetor aceleração. O vetor aceleração é a derivada em relação a t do vetor velocidade. Ou seja, derivando componente a componente, a gente vai ter derivada do cosseno na direção i, mais a derivada de 1, certo? Que ali é o j, então a derivada em relação a t de 1 na direção j, menos, ou se você quiser, você pode pensar que é mais a derivada de menos seno, também dá certo, ou menos a derivada de seno na direção k. Quanto é que vai dar isso? Derivada de cosseno menos seno, então menos seno de t na direção i, mais a derivada de 1 é 0j,
E aí, menos a derivada de seno, cosseno de t na direção k. Então, agora, o que a gente pode concluir? Que o a de t, a gente pode escrever ele mais bonitinho aqui, ó, como sendo menos seno de t i mais, desculpa, menos cosseno de t k, já que ele não tem componente j, ok? De novo, a gente vai usar o mesmo argumento do exercício anterior, então já vamos calcular aqui direto, v de t escalar a de t. Então a gente vai ter aqui, ó, v de t, nós temos cosseno de t, 1 e menos seno de t. Escalar, agora tem menos seno de t, 0 e menos cosseno de t. Então, quanto é que dá esse produto escalar? Vamos lá. De novo, cosseno vezes menos seno, vai dar menos cosseno de t vezes seno de t. 1 vezes 0 dá 0. Menos com menos dá mais, então mais seno de t vezes cosseno de t. Como esses dois são iguais, então eles se cancelam. Esse produto escalar dá 0 para todo t. Então, não importa o valor de t, o produto escalar de v de t com a de t é 0. Então, como v de t escalar a de t é 0 para todo valor de t, o que a gente conclui? A gente conclui que v de t é ortogonal a de t para todos os valores de t. Ou seja, se ele está pedindo isso para todo t positivo, isso vai acontecer em todos os pontos, todos os valores de t. Ok? Eu espero que tenham aproveitado e bons estudos para vocês. Até a próxima.